Salve meus amigos do canal, aqui é o professor Feliciano gravando mais um vídeo com aula, conteúdo do novo ensino médio para o pessoal da terceira série, e também para todas as séries que estão se preparando aí para fazer o Enem, pessoal da primeira série e também da segunda série. Falou? A gente vai continuar resolvendo as atividades aqui da página 104 do nosso livro didático. A gente tinha resolvido até a atividade 3, agora a gente vai resolver a atividade 4, que fala o seguinte, Lembrando que o conteúdo aqui é movimento retilíneo uniforme e uniformemente variado, e também queda livre, e também movimento circular. Um atleta de salto ornamental abandona a plataforma de salto de 10 metros em queda livre. Estime o tempo que o atleta tem para realizar suas acrobacias e sua velocidade ao entrar na água. Então aqui a gente vai começar pela parte final, que ele perde a velocidade dele ao entrar na água. Ele vai saltar de uma altura de 10 metros. A queda livre ela é um movimento retilíneo uniformemente variado. Por quê, pessoal? Porque a aceleração durante a queda é a aceleração da gravidade, que é uma aceleração constante. Então, o movimento com aceleração constante é um movimento uniformemente variado. Nesse caso, para a gente saber qual é a velocidade com a qual ele vai entrar na água, a gente vai usar a equação de Torricelli, que diz que a velocidade ao quadrado, a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. A velocidade ao quadrado vai ser, qual é a velocidade inicial? Como ele estava no alto da plataforma, parado, se abandonou lá do alto, então ele está em repouso. Então a velocidade inicial dele é 0 elevado ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração, que é a aceleração da gravidade, que sempre vale quanto? 10. Falou 10 metros por segundo ao quadrado, 9,8 a gente arredonda para 10. E a distância que ele vai, da qual ele saltou, que é 10 metros. A distância que ele vai percorrer durante a queda. Então, como 0 ao quadrado aqui fica 0, a velocidade vai ser a raiz quadrada de 2 vezes 10, que é 10 ao quadrado. Aí o que eu posso fazer aqui? Tirar o 10 ao quadrado da raiz, cortando o índice com o expoente, o expoente com o índice da raiz, sai o 10, fica 10 raiz de 2. A raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Então 10 vezes 1,4 vai me dar o valor de 14. Então a velocidade com a qual ele chega na água é essa aqui, 14 metros por segundo. Se é velocidade, não pode esquecer que é metros por segundo, moçada? Tendo a velocidade com a qual ele chegou na água, já encontramos a velocidade com a qual ele chegou na água, vamos fazer o seguinte agora, vamos achar o tempo que ele gasta que ele vai ter até cair na água, até entrar na água. Então é o tempo que ele vai ter para fazer as manobras dele, no caso aqui, fazer a manobra antes de entrar na água. A gente vai usar agora V igual a V0 mais AT, porque agora eu quero achar o tempo. Eu já sei que essa velocidade com a qual ele chega dentro da água, a gente já calculou que deu quanto? 14, então fica 14 igual. A velocidade inicial dele, como ele partiu do repouso lá em cima, é 0. Mais a aceleração, que é a aceleração da gravidade, que vale sempre 10, vezes o tempo que eu quero achar. Como eu quero achar o tempo, esse 10 que está multiplicando vai passar dividindo. E 14 dividido por 10 dá exatamente 1,4. Então ele tem um tempo de 1,4 segundos antes de entrar na água para ele poder fazer a pirueta, fazer a acrobacia. Falou, meus amigos? É ou não é um negócio divertido? Na questão 5, questão da FUVEST, gente, muito boa aí a questão da FUVEST, que são as questões da Universidade de São Paulo, da USP, Para entrar lá a gente faz a FUVEST também, as outras universidades também de São Paulo usam a nota da FUVEST. Em uma tribo indígena de uma ilha tropical, o teste derradeiro de coragem de um jovem é deixar-se cair em um rio do alto de um penhasco, certo? Um desses jovens se soltou verticalmente a partir do repouso, de uma altura de 45 metros em relação à superfície da água.
Em seu caderno, escreva a alternativa que apresenta o tempo decorrido em segundos entre o instante em que o jovem iniciou sua queda e aquele em que um espectador parado no alto do penhasco ouviu o barulho do impacto do jovem na água. Aí ele dá aqui para nós, né, para a gente considerar que ele saiu do repouso, né, e ignorar sua resistência, e ignorando as dimensões das pessoas envolvidas, e também que a velocidade do som no ar é 360 metros por segundo, e a aceleração da gravidade, como a gente já falou, 10 metros por segundo ao quadrado. Aí aqui a gente vai usar a fórmula que diz que S, que é a posição, é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. S, que é a distância que ele vai percorrer, é 45 metros, né? Lá do alto do penhasco até a água, 45 metros, que é a altura do penhasco. O S0 é 0, porque ele parte do repouso, a posição inicial de considera é 0. O V0 é 0, porque ele parte do repouso, então só sobra a aceleração, que é a aceleração da gravidade, que vale 10, vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Aí vamos fazer conta, né, moçada? O que é que acontece aqui? Esse 2 vai multiplicar o 45, dá 90. E o 10 vai passar dividindo 90 por dividido por 10, que vai dar 9. Então vou ter t ao quadrado igual a 9. Se t ao quadrado é igual a 9, t é a raiz quadrada de 9, que dá quanto? 3. Então o tempo que ele gasta para cair na água é 3 segundos. Depois que ele cai na água, o som vai viajar ainda 45 metros com uma velocidade de 360 metros por segundo. Então a gente vai ter um tempo para o som chegar até lá no ouvido da pessoa que está no alto do penhasco, que vai ser o espaço, 45, dividido por 360, o que dá 0,125 segundos. E aí o tempo vai ser o quê? Os 3 segundos mais esse 0,125, que vai dar um total de 3,125, né? 3,125 segundos, o que corresponde exatamente a 3,1, que é a letra A aqui, ó. Certo? A letra A, 3,1, que é 3,125, mas a gente pode dizer que é 3,1. Falou? É ou não é um negócio divertido, meus amigos? Questão da FUVEST, hein? O pessoal que está treinando para o Enem. Olha aí. UPF do Rio Grande do Sul, uma universidade do Rio Grande do Sul também, né? Um corpo descreve um movimento circular uniforme, cuja trajetória tem 5 metros de raio. Considerando que o objeto descreve 2 voltas em 12 segundos, é possível afirmar que sua velocidade tangencial em metros por segundo é de aproximadamente, daí ele quer que a gente considere o π 3,14, né? Radianos, e escreva a alternativa correta, né? Aí o que acontece? Velocidade linear no movimento circular ela é 2πr sobre o período. Para achar o período, a gente vai precisar sacar qual é a frequência. Ele dá 2 voltas em 12 segundos, então ele faz F, que é a frequência, em 1 segundo, porque a frequência é o número de voltas por segundo. Então a frequência vai ser, fazendo aqui, né? F vai ser igual a 2 dividido por 12, que a gente pode simplificar para 1/6. Então a frequência é 1/6 de Hertz, certo? Se eu tenho que a frequência é 1/6, o período é o inverso da frequência. Então o período é 6, certo? Porque a frequência é 1 sobre 6, o período é o inverso, que é 6. Então eu vou ter aqui, olha, velocidade vai ser 2 vezes 5, que é 10, vezes 3,14 dá 31,4. Dividido por quanto? Por 6, que é o período, né? Que é o inverso da frequência. A frequência é 1 sobre 6, o período é 6. Dividindo 31,4 por 6, eu obtenho 5,2. Então a velocidade de 5,2 metros por segundo, que dá exatamente aqui a letra B, falou? Letra B aqui, ó. 5,2 metros por segundo nessa questão, falou? Então só precisou usar essas fórmulas, né? Que são no movimento circular. E também lembrar que a frequência é o inverso do período. E por último aqui, meus amigos, a 7ª questão.
Na modalidade esportiva de lançamento de martelo, antes do arremesso, o atleta realiza movimentos de rotação, fazendo o objeto girar junto com seu corpo, com o cabo de aço de 1,2 metros de comprimento esticado. Suponha que o atleta demore 0,5 segundos para completar uma volta. Esse 0,5 segundos aqui para nós já dá o período, né, pessoal? O período é o tempo de uma volta, certo? Considerando que esse movimento seja circular uniforme, responda: qual a frequência de seu movimento? Frequência é o inverso do período. Se o período é meio, que 0,5 é meio, o inverso é 2, então a frequência é 2 Hz, certo? Não pode esquecer disso aí. Ou frequência é 1 dividido por 0,5 que dá 2, certo? Frequência é o inverso do período. Então já chama aqui a frequência 2 Hz, letra A. Letra B, qual a velocidade angular desse movimento? Velocidade angular tem uma fórmula que diz que é 2π sobre o período. Como o período é 0,5, fica 2π sobre 0,5. E 2 dividido por 0,5 dá 4. Então, a velocidade angular é 4π radianos por segundo. Não pode esquecer que a unidade de velocidade angular é radianos por segundo. Letra C. Antes de iniciar o giro, o atleta posicionou o corpo formando um ângulo π, né, na posição angular inicial. Escreva a equação para a posição angular horária do giro do atleta. Ora, posição horária, que é o π, é igual ao π0, que é o ângulo inicial, que é quem? Desculpa, θ é igual a θ0, que é o ângulo inicial. Só que o ângulo inicial aqui nesse caso é π. Então, θ é igual a π mais ômega, que é a velocidade angular, que deu quanto? 4π aqui, né? 4π vezes o t. Então, tá aqui. O θ é igual ao θ0, que é o ângulo inicial π, mais ômega t. Só que ômega é 4π, então fica 4π vezes t. Essa aqui é a função horária dos ângulos, né? Desse movimento angular circular. E a letra D, qual a velocidade do martelo na extremidade do cabo se o braço do atleta possui 75 centímetros de comprimento? Aí ele quer a velocidade linear. A velocidade linear que a gente já falou que ela é o quê? Ela é 2π vezes o raio dividido pelo período. Ora, 2π, o raio vai ser o quê? O comprimento do martelo, que é 1,2, mais o comprimento do braço do atleta, que é 75 centímetros, 0,75 metros. 1,2 metros mais 0,75 vai dar 1,95. A gente pode arredondar para 1,9. Então fica 2 vezes o π vezes o raio, que é 1,9, contando o braço mais o comprimento do cabo do martelo, dividido pelo período, que é 0,5, a gente pode arredondar pode transformar em meio, né? 0,5 é 1 sobre 2. Aí esse 2 aqui vai passar multiplicando, 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 1,9 dá 7,6. 7,6 π metros por segundo, certo? A gente não vai nem usar aqui, nem vai multiplicar por 3,14, vai só deixar em π mesmo. E aí então a gente chega na velocidade do giro do martelo, né, na velocidade linear do martelo, que é de 7,6 π metros por segundo. Falou, meus amigos? É ou não é um negócio divertido? Fiquem com Deus, só Jesus é o Senhor. Espero que tenha sido útil essas resoluções de atividades aí. Lembrando que a gente falou sobre movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, que é da LIV, que também é movimento retilíneo uniformemente variado, e movimento circular uniforme. Fiquem com Deus, só Jesus é o Senhor. Vamos continuar estudando, se preparando para o Enem e também para nossas avaliações na escola. Um abraço, amigos. Fiquem com Deus.